uma galera muito influente aqui no YouTube tá de olho no Pinguim. PewDiePie, Leon, Linus Sebastian, entre muitos outros. E essa curiosidade dos criadores de conteúdo sobre o sistema do Pinguim não é sem motivo e já está começando a gerar um efeito em cascata interessante. Com pessoas com tanto alcance assim, abordando cada vez mais o tema, é comum que isso gere uma certa onda de interesse nesse assunto Linux. E hoje nós vamos mergulhar a fundo nesse fenômeno e conversar sobre o que está rolando nesse encontro inesperado entre os famosos da internet e o Linux. Mas recentemente a gente viu um homem que já foi conhecido como o maior youtuber de todos os tempos, né? PewDiePie, compartilhando como que foi a sua experiência instalando primeiro o Linux Mint no seu computador pessoal e depois o Arch Linux no seu laptop de trabalho. Mas nem de longe o PewDiePie é o único youtuber famoso que já fez os seus testes com o Linux, né? Há muito tempo atrás, o Linus Sebastian, do canal Linus Tech Tips, também compartilhou suas experiências e, ao contrário do PewDiePie, o Linus Sebastian teve grandes problemas. Eu acho que é bem interessante a gente trazer esses dois casos aqui para começar essa conversa no Geocast, porque elas exemplificam dois lados da moeda. Um caso que foi um fracasso total e nada deu certo, e um outro caso onde não apenas tudo funcionou muito bem, como a pessoa está amarradona e querendo aprender cada vez mais coisas. Eu estou aqui com meu colega, Raul Craveiro, para te perguntar assim, o que você achou dessa surpresa do PewDiePie dizer que começou a usar Linux no seu computador? Me pegou um pouco de surpresa, confesso. E realmente eu acho que, né, independente do canal, se gostar ou não do conteúdo, enfim, acho que a questão não é sobre isso. O fato de ser um canal com 100 milhões de inscritos, então, tipo, é muita gente que segue esse cara. Um canal desse tamanho tá falando, tipo, eu uso Linux e você também deveria testar, tipo, o cara não tá falando, tipo, vamos testar Linux? Não, ele tá falando, eu uso, eu gosto e você deveria testar. Isso é grande pro Linux desktop, né? Que a gente tá falando aqui, né, no caso. Isso, querendo ou não, vai levar uma galera a testar o Linux. Pode ser que muita gente teste e não goste, pode ser que a gente veja uma movimentação aí de, sei lá, uma galera meio perdida, sem saber o que fazer no Linux. Acontece também, mas definitivamente isso traz uma visibilidade maior pro Linux desktop. E a gente já viu um pouco disso, inclusive, né? A gente já viu algumas pessoas aparecendo na nossa comunidade, né? Lá no Dia Linux Plus, falando que estava testando Linux por causa do PewDiePie. A gente já tá vendo essa movimentação, inclusive aqui, né? Pensando em pessoas que falam português. Então, realmente, eu acho que é um negócio muito legal, assim, de ter acontecido. Mas eu definitivamente não esperava. Eu acho que foi um grande surto, assim, pra mim. Olha, eu posso dizer que eu também fui pego totalmente de calça curta. Eu não acompanho o conteúdo do PewDiePie, assim, mas as pessoas começaram a me bombardear com esse vídeo, tudo quanto é lugar possível. Meus amigos mandando para mim no WhatsApp, o pessoal mandando no grupo do condomínio. Olha, você viu esse vídeo aqui do cara lá usando o Linux? Não é esse negócio aí que você usa? Foi os comentários que eu recebi. E bastante gente mandou pra gente também no Discord VIP, né? No Discord dos membros aqui do canal de Linux. Eu assisti o vídeo dele depois que o pessoal começou a me mandar e eu achei bem fora da curva, porque, tipo, eu não sei, como eu não conheço ele, eu não sei exatamente até qual que é o nível de conhecimento técnico dele. Mas ele parece ser um cara muito entusiasta de tecnologia, porque meu, ele começou a fuçar umas paradas assim que não faz muito sentido fuçar, a menos que você goste muito do negócio, de você querer, né? Tem uma parte do vídeo dele que ele tá falando ali de otimização do boot, que o boot dele tava demorando, nossa, 45 segundos, meu Deus. E aí ele foi usar ferramentas do systemd para fazer, né, um debug ali e achar como melhorar, e ele falou que ficou fantástico e tal. Cara, isso é uma parada totalmente avançada, né? Não é comum pessoas que estão tendo seus primeiros contatos irem fuçar tão dentro do sistema, assim. E eu acho que, apesar de interessante, isso pode levar algumas pessoas a um pouco de frustração, talvez. Porque elas vão, o cara lá conseguiu, facinho, e eu vou mexer aqui também, que é fácil. E não é bem assim, né? Talvez, é o que a gente sempre fala aqui nos nossos conteúdos, né?
Tipo, às vezes parece muito fácil, porque ele já tem ali uma certa bagagem de fuçar, mesmo que seja com outro sistema operacional. Mas para quem nunca faz isso, se você começar a fuçar demais, a chance de você quebrar as coisas é bem grande, né? Eu acho que é um vídeo legal, pensando que é um vídeo sobre a experiência dele e é mais sobre a empolgação dele de estar usando Linux e o que o Linux proporcionou para ele, do que de fato ser um tutorial. Por um outro lado, isso pode frustrar algumas pessoas, porque as pessoas vão ver aquele vídeo, não vão ver todo o processo que ele levou. A gente não sabe há quanto tempo ele está usando Linux, se ele fez tudo aquilo em uma semana, se ele está usando há 3 meses só agora que ele falou, se ele está usando há um ano, não sei. O quanto que ele quebrou o sistema até ele conseguir chegar naquele ponto. Então, talvez realmente algumas pessoas olhando aquilo e pensem, ah, nossa, é super simples você ir lá e mexer e entender o que tá demorando no seu input, sabe? Sem ter conhecimento nenhum técnico. Talvez algumas pessoas se frustrem nisso. Para dar um pouco mais de contexto, esse vídeo que a gente está falando, onde ele fala eu instalei Linux e você também deveria, foi publicado há 12 dias, na data da gravação desse episódio. E no momento, ele já conta com 5 milhões e 100 mil visualizações. Se eu não me engano, pelo que eu conversei com os membros, eu vi dos membros lá do Diolinux, do Discord, né, do Diolinux, ele deu esse primeiro lampejo de que ele estaria usando o Linux no vídeo que ele mostrou o novo PC de trabalho dele, que tem 2 meses. Então ele deve estar futucando aí nos sistemas operacionais Linux há mais ou menos esse período, assim. Além dessa parte da empolgação, uma outra parada que eu achei legal do relato dele é que ele ilustrou alguns motivos por que ele estava insatisfeito com o Windows, porque ele estava insatisfeito com o setup anterior dele. E é lógico, né? Tem essa parada de IA enfiado em tudo quanto é lugar do Windows, o Windows 11 cada vez mais inchado com várias ferramentas. O que mais me irrita no Windows, para ser sincero, é a insistência dele. Que aí você, primeiro quando você vai instalar, aí ele começa, tipo, depois que você faz o processo de instalação, mesmo quando você está configurando, colocando sua conta ali da Microsoft, aí ele vem, a gente tem esse Game Pass aqui por esse valor, você quer? Aí você não. Ah, mas a gente tem o Office, você quer? Não. Ah, mas eu posso te vender um espetinho aqui por R$2,50, você quer? Não. Ah, mas se você comprar esse pano de prato aqui, e fica insistindo, insistindo, insistindo. Aí você passa por todos os nãos, aí você abre o sistema, aí você abre o Edge. Aí o Edge, então, você tem que fazer o login aqui. Não, o Edge é o navegador, no caso, não estamos trabalhando aqui com medicina para abrir pessoas. É o Edge. Aí você abre o navegador Edge. Aí ele, Obrigado. então, faz login aqui. Aí você faz login, como se ele já não soubesse seu login e senha da Microsoft. Aí ele, você quer sincronizar esse negócio? Aí você marca. Mas se você fizer isso aqui... E tudo isso o tempo todo. Aí, beleza, você colocou não lá nas coisas, segue usando. Aí dá umas 2 semanas, você reinicia o computador, aí ele abre uma janela em tela cheia. Sabe aquele negócio que você falou não 15 vezes? E agora, será que você quer? Aí você tem que ficar colocando não de novo pra você continuar usando seu sistema normalmente. Isso é um saco, é o que mais me irrita. Não é, sei lá, software que não funciona, Windows Update. Essas coisas, sabe, não me incomoda tanto. Mas essa insistência da Microsoft me irrita demais. E dá pra gente perceber que é uma das coisas que faz mais as pessoas testarem Linux. Porque grande maioria dos relatos que a gente vê das pessoas falando, testei Linux, sempre vem dessa revolta, sabe? E eu acho que agora, principalmente levando em consideração que em outubro vai acabar o Windows 10, né? O suporte oficial, né, no caso. E as pessoas vão ter... A gente sabe que nem todo mundo vai, né? Porque tem gente usando o Windows 7 até hoje. Mas todo mundo vai ter que ir pro Windows 11. Vai ter gente revoltada com o Windows 11, porque o Windows 11 consegue ser mais chato que o Windows 10 com isso. Então é bem provável que a gente veja mais algumas pessoas testando aí. Não quer dizer que, nossa, vai ter 450 milhões a mais de pessoas usando Linux. Vamos ser um pouco realista também. Mas que vai ter gente testando. E vai ter gente, talvez algumas gostando, ficando ali. Isso realmente vai. E você tinha falado de números do PewDiePie. O vídeo dele tem 5 milhões de views até o momento. Se 1% dessas pessoas que assistirem testarem, já é 50 mil pessoas testando. Uma outra parada que eu achei interessante do setup dele também, que ele comentou no vídeo, é que ele tem jogado no Linux. E ele fez muitos elogios a jogar. Falou que tá tudo rodando muito bem na máquina dele, tá tudo perfeito. Eu não sei exatamente que jogos ele testou, nem sei se ele tem dependência de anti-cheat hoje em dia, porque a gente sabe que essa ainda é uma das grandes barreiras, né? Quem precisa de anti-cheats de kernel,
tipo Valorant, PUBG, Fortnite, esses jogos assim, League of Legends, né? Estão todos fora da lista e não é por uma falta de capacidade de rodar esses jogos que os sistemas baseados em Linux têm. É porque simplesmente as publishers não querem. Elas não querem trabalhar formas de ter uma compatibilidade e eles usam diversos argumentos, alguns são bem furados, mas todo o vídeo do PewDiePie, ele tem vários pontinhos assim que ao longo dos nossos conteúdos a gente sempre bate nessas teclas e eu acho que é muito importante que a gente continue sempre batendo nessas teclas para cada vez mais pessoas entenderem que algumas coisas que aparentemente não existem ou que o Linux, essa entidade onipresente Linux não faz, não necessariamente é um problema do desktop Linux. Como, por exemplo, programas da Adobe, que o PewDiePie dedicou toda uma parte do vídeo dele a ficar esculachando a Adobe, né? O que a gente traz aqui é entender de quem é a culpa. A culpa não é do senhor Tux, no pinguim que foi lá e falou, não, aqui no meu sistema não vai rodar Adobe. Não, a Adobe não quer liberar, tipo, né, desenvolver para Linux. O que é compreensível, porque até a versão de Windows dela é meio capenga, né, da grande maioria dos softwares. Então, né, se fizesse pro Linux, aí capaz do negócio nem abrir direito. Mas, reclamações da Adobe à parte, é entender que, tipo, a empresa não quer publicar para Linux e ela tem direito de não publicar. Isso não quer dizer que a culpa é do sistema. Assim como tem softwares que são exclusivos para Mac, tem softwares que são exclusivos para Windows, tem softwares que são exclusivos de Linux e, sabe, né, há vários outros softwares as pessoas não colocam a culpa no sistema. Muitas vezes a culpa é da publisher, né, da desenvolvedora, né, no caso, que não quer publicar. E entender isso, e, tipo, beleza, você precisa daquele software, usa o sistema que aquele software está disponível. Mas entender que não necessariamente a culpa é do Linux, assim como a culpa não é do Mac ou do Windows por outros softwares, né? Eu, particularmente, em todos os meus anos nesse serviço essencial, eu nunca me lembro de ter visto alguém falando que o Windows era uma porcaria porque não tinha Final Cut para Windows. Era um absurdo não Então, ter Siri para Windows. E ridículo não ter Siri para Windows. Eu não lembro de ter esbarrado nesse tipo de comentário. Existe. Talvez, eu não duvido como eu posso dizer, da criatividade do ser humano em tem tecer maluco pra alguns tudo, né? comentários. Tem. Enfim. Mas parece chover no molhado, parece meio querer ser defensivo, mas na verdade é só a gente fazendo o nosso papel de ser informativo com vocês que acompanham o nosso conteúdo. O, o que a gente normalmente chama abstratamente aqui de Linux, que são as diversas distribuições, os diversos sistemas operacionais que usam Linux como kernel, tem diversos níveis de complexidade, de facilidade, de recursos pré-instalados ou de recursos que você vai poder montar como você quiser. Tem literalmente para todo gosto. E esse fato de ter literalmente para todo gosto, às vezes também é uma barreira. Porque uma outra, como posso dizer, crítica que a gente ouve muito, que a gente vê muito nos comentários, existem tantas opções que eu não sei qual que eu escolho. A gente tem algumas dicas para você. O que você diria para uma pessoa dessa, Raul? Falou assim, tem tantos Linux que eu não sei qual que eu escolho. Qual que seria a sua sugestão? Cara, eu entendo. Porque eu entendo que é o tal do paradoxo das escolhas, né? Quando você tem muita coisa, tipo, muitas opções, você trava e você fica, nossa, e agora, o que eu faço? Mas também ninguém fala que, nossa, a Netflix é um lixo porque ela tem muita série, sabe? Mas as pessoas sofrem do mesmo paradoxo das escolhas, sabe? Às vezes as pessoas abrem a página inicial da Netflix e fica, o que eu assisto? Eu entendo que é um problema, mas não é necessariamente a culpa do Linux. Nesses casos, tipo, eu não sei com o que eu escolho. A gente sempre tem aquelas principais opções, né, para iniciantes, né? A gente sempre indica o Linux Mint, Zorin OS, Pop OS, até o Ubuntu, né, para alguns casos. Acho que, tipo, eu sei que você discorda da parte do Ubuntu, no caso, mas imagina, né? Eu não usaria hoje em dia. Já usei muito, hoje eu não usaria. Mas é que assim, é tipo Debian. Eu gosto muito, eu respeito a qualidade da solução do Debian, mas eu entendo que nem todo mundo vai conseguir usar. O Ubuntu, para mim, ele tá mais ou menos na mesma pegada, assim. Ele é muito bom, mas
talvez fosse mais fácil você começar pelo Zorin ou pelo Mint, por exemplo. Não, com certeza. Eu recomendo o Ubuntu, sabe? Com certeza, não. Eu também acho que, tipo, um Zorin vai ser muito mais fácil para um usuário iniciante do que um Ubuntu. Mas se a pessoa começar no Ubuntu, também não é um problema, eu acho. De fato, mas, tipo, sim. Começa, vai no básico. Abre o site do Zorin OS, abre o site do Linux Mint e do Pop OS. Olha pra cara dos três, fala, achei esse mais interessante, esse foi mais com a minha cara, gostei da interface aqui, gostei do fato que esse aqui tá com o botão embaixo, ou esse tá com o botão em cima, esse é mais bonitinho. Rápido, decisão baseada em, tipo, o que foi mais com a minha cara mesmo. Porque no final das contas, tipo, a grande maioria das coisas que você quiser fazer, você vai conseguir fazer nos três. Então, começa ali, começa no seguro. Aí se você se sentir interessado, fala, nossa, eu quero aprender mais sobre Linux, eu quero aprender a mexer nos pacotes, eu quero entender a diferença das interfaces gráficas. Aí você vai explorando, sabe? Experimenta um KDE, experimenta um Cinnamon, um XFCE, enfim, sabe? Aí vai de acordo com o que você começar a se interessar, o que você quiser experimentar. E aí, você pode parar no Fedora, no Arch Linux, no Gentoo, no Linux from Scratch, se for. Mas assim, começa no seguro, vai naquelas distribuições que você sabe que vai funcionar. Porque tem gente também que só quer instalar o sistema, instalar lá o navegador dele, trabalhar, instalar um Steam, acabou. E ela não quer ficar mexendo em tudo, não quer mudar o bootloader e mudar isso aqui. E tá tudo bem, sabe? E nisso eu acho que uma distribuição dessas como o Zorin OS da vida, eu acho que perfeito pra isso. Se você quiser aprender mais, tem pra onde ir. Mas eu acho que não tem erro, sabe? Vai no básico bem feito, que tá tudo certo, sabe? Sim. E eu acrescentaria mais assim, algumas pessoas podem falar, tá, mas como que eu sei qual que é o seguro? Testando. Sim. Se dê o direito de testar algumas das opções. A vasta maioria das distribuições Linux que tem disponíveis hoje, você pode baixar de graça e colocar num pendrive e testar sem nem precisar formatar o seu computador. Você pode testá-la diretamente do pendrive. Sim. Então, se você não quiser nem gravar o pendrive, você pode baixar um programa de máquinas virtuais e testar diretamente de uma máquina virtual mais próxima ali, tendo melhor acesso ao seu hardware, talvez. Então, tem muitas formas. Acabei de lembrar de uma outra ainda também. Você fez um vídeo muito tempo atrás de um site que você podia entrar no site e testar as distribuições. Verdade, tem. Acho que é DistroCia, né? DistroCia. Eu acho que eu não lembro exatamente, mas eu acho que é isso. Não é a melhor experiência, mas... Em termos de velocidade, com certeza não vai ser, né? Você está usando um sistema operacional via internet. Mas ali você vai ter algumas dezenas de distribuições Linux e pelo menos para a cara dela ali, onde ficam os botões, onde as coisas estão, você vai conseguir ver sem nem precisar instalar nada. Roda direto do seu navegador. Então, a dica que eu dou para essas pessoas aí que, eu não sei qual que eu escolho, cara, pega qualquer uma. Pega a que você mais ouve as pessoas falarem. E se não te agradar, se alguma coisa não funcionar, tá tudo bem. Pega a próxima. Sempre vai ter uma outra opção. Tipo, aqui no Brasil, né? Se você, eu quero uma distribuição com uma comunidade brasileira para eu poder conversar em português. Sem problemas. Temos muitas distribuições Linux que são brasileiras. A gente tem, normalmente eu cito o Big Linux, cito o Regato OS, mas também tem o Maona Linux, tem vários outros, né? Tem um projeto também, o Tiger OS, BR OS é outro, qual mais? Camarada Linux é outro, enfim, não faltam disso. O brasileiro é criativo, tem muito disso brasileiro. Se você procurar, você vai achar. E vão ter comunidades que você vai poder pedir ajuda. Então, assim, relaxa. Esse lance de preciso fazer a melhor escolha possível e imaginável no meu primeiro teste com Linux e tem que funcionar tudo, é meio que botar expectativa demais. Eu acho que desde que o seu backup esteja feito certinho, tá no seu pendrive separadinho, da nuvem, enfim, mas faça seu backup, na pior das hipóteses, fala, nossa, não gostei de nenhuma. Testei 15 distribuições aqui, não gostei de nenhuma. Dá pra voltar pro Windows e finge que nada aconteceu. Ninguém vai te criticar, sabe? Você pode fazer isso em segredo, ninguém vai saber, tá tudo certo, sabe? Se o desespero é, meu Deus, eu não sei qual escolher, começa nas mais seguras. Zorin, Pop OS, Linux Mint. Nenhuma das três te agradou?
Aí você vai entendendo o que, que você quer. Eu quero uma que pareça com Windows. Eu quero uma que pareça com Mac. Eu quero uma que seja completamente diferente de tudo que eu já vi, porque eu quero justamente fazer um negócio diferente. Eu quero que a comunidade seja brasileira. Eu não quero ver brasileiro na minha frente. Tem opção também, sabe? Então, opção é o que não falta. Então, é Sim. entender o que você quer e se joga. Uma outra parada que eu vejo com alguma frequência também, tipo, são pessoas que não são técnicas, e aí elas veem um influencer, alguém falando sobre Linux ou alguma coisa assim, resolvem testar, só que tem um certo conhecimento que você precisa, um certo esforço, talvez, que você precisa fazer para você sair de onde você está para alguma coisa diferente. Tem, tem umas barreiras que são normais para você fazer esse tipo de migração. Se você tivesse no Windows, sei lá, no Windows 7 para instalar o 8, seria a mesma coisa. Só que eu acho que as pessoas, como elas estão migrando para uma outra coisa que é diferente do que elas já estão acostumadas, que é de Windows para Windows, eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis, né? O Mac, você, para atualizar de uma versão para outra, você acha que dá 2 cliques e vai tomar café, né? Porque quando você volta, tá tudo atualizado. É um processo bem mais natural fazer o upgrade de versões no Mac. Mas quando você quer sair de um sistema para outro, não tem jeito. Você tem que Sim. dedicar um esforço ali. E eu percebo que as pessoas, às vezes, elas já são vencidas nessa primeira barreira que requer assim, um pouco de perseverança, talvez. Tá? E olha que hoje está muito mais fácil, né? Tipo, No Mac realmente é fácil, mas ele é fácil justamente porque a Apple não deixa você fazer nada além do fácil. E eu acho que não é exatamente você faz um café e volta a tá pronto. Você tem que fazer um almoço mesmo, porque por mais que seja fácil, demora. Nossa, como demora baixar a atualização no Mac, aí depois pra ele instalar, ele... não sei, eu não sei o que ele tá fazendo. Ele parece que tá fazendo uma dança interpretativa, sabe? É tudo muito demorado. É difícil. No Windows até dá para você fazer atualização ali de maneira fácil. Hoje em dia tem como você até formatar sem precisar de fato usar um pendrive, mas também é bem escondido, a grande maioria das pessoas nem sabe como faz isso. Pensando no universo Windows, também tem muito... É muito enraizado essa questão de, tipo, se você não sabe como faz, você paga o técnico para fazer. O conceito, sei lá, é pagar pro técnico formatar o computador. Você poderia pagar pro técnico instalar Linux também. O uhum, mínimo que eu espero é que o técnico saiba instalar o Linux. A gente sabe que nem sempre é assim. Mas você poderia também fazer isso. Eu entendo que aí já é um esforço a mais. Você estaria pagando para alguém fazer isso e você pode talvez não gostar e pagar de novo para ele voltar para o Windows. Então eu entendo que a grande maioria das pessoas não vai fazer isso. Mas eu acho que se você já chegou nesse nível de estar pesquisando sobre Linux, está entendendo sobre um outro sistema operacional para colocar no lugar do seu, entender, tipo, não, mais um pouco de pesquisa, mais um pouco de estudo ali, você já vai conseguir entender como que instala um Linux, né? Como que faz um pendrive bootável. Parece assustador de primeira, mas assim, confia na gente que não é tão difícil assim, sabe? É um negócio diferente, né? Normal, quando a gente entra num assunto diferente, seja tecnologia ou qualquer outra coisa, se a gente não tá dentro daquele assunto, parece tudo coisa de maluco, sabe? Mas aí conforme você vai sim. entendendo, você vai pesquisando, você pesquisa um negócio aqui, um negócio ali, vai fazendo sentido e você vê que não é tão difícil assim. Mas tá disposto, sabe? Tá disposto a aprender, tá disposto a quebrar a cara, testar as coisas e não dar certo. E aí, uma hora vai funcionar, sabe? A gente já vem vendo, já faz algum tempo, essa movimentação de muitos criadores de conteúdo que normalmente falam sobre assuntos diversos, assim, muitos sequer são da área mais de tecnologia, né? Falam de jogos, falam de culinária, falam de cultura pop, e vários vídeos comentando sobre essas pessoas dando os seus primeiros passos ou fazendo algum tipo de teste com Linux. O Jonathan até fez um vídeo, já faz algum tempo, né, lá para o canal de Linux, comentando sobre como que agora, né, agora todo mundo está começando a falar sobre Linux. E eu acho que esse é um movimento bem interessante e talvez por a gente estar dentro dessa bolha, as coisas meio que toda hora esbarram na gente, né? Uma pessoa nova falando, eu tô tendo meus primeiros contatos com Linux, o que que é Linux e tal. E eu acho que isso é bem interessante, mas às vezes eu paro para pensar assim, o que que tá gerando essa curiosidade, essa atenção nas pessoas? O que que você acha, Raul? O que que você acha que tá fazendo as pessoas recentemente, assim, com mais força, sempre houveram pessoas interessadas nisso, mas
pessoas que não são técnicas, que são criadores de conteúdo, que será fazendo essas pessoas cada vez mais quererem alternativas, quererem testar coisas diferentes, tipo o desktop Linux. Não sei ao certo, eu posso estar completamente errado, mas eu acho que a grande maioria das pessoas vem desse ponto de frustração. Frustração com Windows, frustração com uma ferramenta que não funciona, com uma IA mandando você fazer um negócio. Principalmente com todo esse assunto de IA, eu acho que tem muita gente assustada também com o que esse monte de IA dentro do Windows pode fazer. E as pessoas, tipo... Algumas pessoas talvez fiquem tipo, meu Deus, eu preciso tirar esse negócio do meu computador o mais rápido possível. Agora, se você concorda ou não, né? É uma outra discussão. Mas eu acho que tem muita gente assustada com isso, sabe? E acaba tentando fugir. Tem gente que vem de frustração com Windows, frustração com uma ferramenta que não funciona, frustração com Windows Update que quebrou o sistema, um botão que some do nada. A gente sabe que tem esse monte de bug bizarro dentro do Windows e eu acho que... E nisso, tipo, se a pessoa tá frustrada a ponto de eu preciso descobrir uma nova alternativa, tem gente que vai pro mundo do Mac. Aqui no Brasil a gente sabe que é caro, então as pessoas acabam procurando outras alternativas, e aí, tipo, sei lá, esbarram, e essa ferramenta aqui grátis que pode acabar com seu Windows. E aí, algumas pessoas se interessam e, né, aí vai aprendendo mais, mas eu acho que a grande maioria vem nesse ponto de frustração mesmo, sabe? As exigências de hardware do Windows estão ficando cada vez mais restritivas e a Microsoft está falando, você quer usar, amigo, compra um PC novo aí, tira o escorpião do bolso. E a gente sabe que não é bem assim. Tem muitas máquinas não tão antigas que ela tem total poder computacional para continuar sendo usada por muitos anos aí tranquilamente. E nesses momentos, as distribuições Linux brilham. Tem muita gente indo para Hackintosh, saindo do Windows indo para Hackintosh. Acho meio questionável. Mas se você quer uma coisa mais tradicional, você pode simplesmente pegar o seu computador que a Microsoft você mandou jogar no lixo, instalar uma distribuição Linux nele. Eu gosto de citar, inclusive lá no nosso fórum, eu sempre falo isso, não é só porque você vai usar Linux que ele vai fazer milagre também, tá? Então, vamos botar o pé no chão aí. Você não vai pegar aquele 486DX2 com, sei lá, 2 MB de RAM, achar que você vai instalar Linux nele e vai rodar Cyberpunk. Não é assim, meu amigo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas se você tem uma máquina, sei lá, razoavelmente nova, de 10 anos para cá, talvez, e você já tem uma experiência que você considera ok usando Windows, você provavelmente vai ter uma experiência tão ok, ou talvez até um pouquinho melhor, dependendo do que você faz, usando uma distribuição Linux. Porque o Linux, Sim. por ter menos serviços rodando em segundo plano do que o Windows naturalmente tem, e além de tudo, você ainda tem o poder de customizar, se você quiser, para tirar mais coisas ainda, você vai ter menos recursos da máquina sendo consumidos sem que você precise. Então, você fica com mais recursos livres para você usar como você quer. Geralmente funciona bem nesses casos. Então, se você tem um hardware que não é suportado por Windows, eu acho que esse também é um dos pontos que tem feito algumas pessoas procurarem distribuições Linux recentemente, assim, para dar uma... Sim. Ok, quero continuar usando o meu computador, você tem que comprar uma máquina nova, sabe? E ter que gastar essa grana do nada porque a Microsoft falou que tem que ser. Eu entendo a frustração, sabe? É que se você não precisa de um computador mais potente, por que você deveria ter que comprar, sabe? Só porque o sistema falou, não, nesse sistema que eu não quero mais, sabe? E aí, obviamente, tem essas alternativas. Realmente também acho que ir para um Hackintosh nesse caso é um surto, porque é mais difícil de configurar um Hackintosh do que uma distribuição Linux. Sei disso porque já fiz. Sei que realmente é bem mais complicado, porque fazer ele botar é fácil. Depois ele fazer funcionar 100%, aí dá trabalho. E segundo, porque, né, eventualmente a Apple vai matar o suporte de x86 no Mac, né, vindo com Apple Silicon, porque ela nem vende mais computador com Apple Silicon. Então é bem possível que a Hackintosh pare de existir em algum momento. Não sabemos, né? Não sabemos como vai ficar esse futuro, mas é possível. Então eu acho que apostar muito num cenário que pode não ter muito futuro. Eu entendo, sabe, essa frustração e de fato, eu acho que o Linux é uma ótima opção para esses casos, sabe? Para você não precisar comprar um computador novo para fazer exatamente a mesma coisa, sendo que você não está reclamando desse computador. Não é como se ele estivesse pifando, se estivesse com ódio já dele estar travando tanto. Eu acho que tem um fator também que a gente não pode desconsiderar, a gente não pode deixar de citá-lo, que é o efeito Steam Deck. E eu até acho
que muitos desses influencers que não são técnicos, né, esses youtubers que não são técnicos e começaram a manifestar muito interesse recentemente por Linux, por essas coisas, tem um dedinho ali da Valve, direta ou indiretamente, seja pelo Steam Deck ou seja pelo Proton, por exemplo, que já está aí há bem mais tempo, permitindo que a gente jogue mais facilmente no Linux. E muitas vezes, tipo, eu tive esse problema, acho que a maioria das pessoas que usou o Linux em algum momento, mais das antigas, teve. Tipo, mano, rodar jogo no Play ou Linux, por mais possível que fosse, era muito difícil, considerado com o que a gente tem hoje. O Play on Linux, meu Deus do céu. Mas não era culpa do Play on Linux, ele estava lidando com um cenário muito limitado. As versões mais antigas do Wine, você tinha que copiar DLL do Windows, você tinha que mexer nos arquivos para poder rodar tal. Era mais complexo. Depois do Proton, ficou muito mais tranquilo e sem falar de todas as interfaces que a gente tem para isso hoje em dia, né? O Heroic, o próprio Steam sendo mais fácil. O Lutris melhorou gigantescamente, né? Apesar de, hoje em dia, essa talvez seja uma opinião não muito, como eu posso dizer, não muito popular, mas apesar de todo o histórico que o Lutris tem, eu acho que ele ficou meio para trás, né? Nesse lance de lançadores de jogos, assim. Eu concordo com essa parte do Lutris, tanto que desde quando eu voltei, né, do Mac, tô há um ano e meio de volta, não sei, sou ruim com datas. Sei lá, por aí, eu não instalei o Lutris e realmente não senti falta nenhuma. 2 jogos eu usei o Bottles, mas que eu só instalei, quase não joguei, mas tudo bem. E de resto eu usei tudo Steam, sabe? E realmente eu acho que, assim, se falássemos 5 anos atrás, a gente jamais ia imaginar que, tipo, jogos iam ser o responsável por popularizar dentro de uma bolha o Linux. Que é um mundo onde não tinha a Proton, onde o Wine funcionava algumas coisas, mas não tão bem assim. Você fala, nossa, qualquer jogo que você quiser vai rodar, quase todos, não, obviamente, sempre tem um asterisco, né? Mas tipo, você vai conseguir rodar muito tranquilamente um jogo, você fica, nossa, mas será? E realmente eu acho que muitos criadores de conteúdo que eu jamais imaginava falando de Linux, fala com uma naturalidade ali do Steam Deck. Eu já vi gente fazendo vídeo falando que, tipo, tirou o Windows do computador de jogo e só tem Linux. Gente querendo fazer, tipo, uma experiência tipo um Xbox, tipo um PlayStation na sala e usa um Bazzite da vida, né? Enfim, tem algumas outras distribuições que fazem isso também. Então, realmente, eu acho que tem muita gente que, apesar de ser da bolha da tecnologia, né? Falando de jogo, de tecnologia, não era necessariamente da bolha do Linux. Não queria, tinha muita gente que tinha preconceito com Linux ainda, porque acha que é aquele negócio que você precisa digitar 45 comandos para criar uma pasta. É um povo que tá dando o braço a torcer por causa do SteamOS, sabe? E realmente eu acho que não é o responsável para colocar no mainstream, né? Porque, querendo ou não, a bolha gamer já é um nicho ali dentro da tecnologia, mas tem popularizado muito por causa dele. Realmente eu acho que, querendo ou não, é um dos empurrões, sabe, que o Linux levou. E até falando de youtubers famosos que fizeram seus testes com Linux, o Leon lá do canal Coisa de Nerd, né, que já teve aqui no Geocast, a gente tem um episódio muito bacana conversando com ele. Ele publicou um vídeo instalando o SteamOS, né, o mesmo sistema operacional do Steam Deck. Não, ele instalou o Bazzite, se eu não me engano. Ele instalou o Bazzite num ROG Ally e estava Eu acho que sim. comentando como que o ROG Ally ficou melhor com o Bazzite do que com o sistema operacional nativo, que era uma versão do Windows e tal. Pelo simples fato de que o Windows, por mais que ele tenha diversas coisas muito legais, ele não é otimizado para rodar em telinhas tão pequenininhas quanto a desses consoles portáteis. A experiência não fica boa. Funciona. Sim. A maioria das coisas vai funcionar, mas você fica dependente da interface que eles colocam por cima daquilo para que rode bem. E eu acho que nesse aspecto, a Valve ela foi campeã assim, na forma como ela desenvolveu o produto Steam Deck, porque tanto a interface do Steam, né, que é uma versão customizada do Big Picture, funciona muito bem, ela atende muito bem, quanto a própria versão do desktop ali por baixo já tem algumas facilidades para quem quer utilizar, né? Então, tipo, se você Sim. quer só jogar, você só precisa do Big Picture, não precisa de mais nada.
Se você quer fuçar por debaixo, você vai conseguir também, mas lembrando, né? É uma telinha desse tamanho, né, gente? Então, vamos tomar, né? Sim. Vamos dar as devidas proporções aí. Sim, que é onde a Valve brilhou, dela trazer essa experiência de console pro portátil. Então, se você quiser mexer, configurar, customizar, você pode. Mas se você só quiser dar play e jogar, aquela experiência de console mesmo, você pode também. E, né, traz não só as pessoas que realmente gostam de mexer, tocar ali, mas as pessoas que não necessariamente quer, não tá nem aí se é um Linux, se é um Windows, se é BSD ou qualquer outro sistema que tá ali por baixo, só quer jogar. E ainda assim essa pessoa tá usando Linux, que era um sistema, que é o sistema do hacker, o sistema do programador. E tá aí a prova de que não necessariamente, funciona também, mas não é só isso, sabe? E realmente eu acho isso bem bacana. A Microsoft está prometendo que vai ter um portátil aí em parceria com a Asus, então é possível que a gente veja uma interface adaptada para handheld em breve da Microsoft. Pode ser que isso dê uma chacoalhada de novo no mercado, pode apresentar um risco para a Valve, mas também depende se a Microsoft fizer bem feito. Porque não colocaria minha mão no fogo. Pode ser que fique, pode ser que ficou horrível, então vamos aguardar. Se a Microsoft fizer um produto bom, um nível de experiência de usuário com o Steam Deck, assim, ela tem a faca e o queijo na mão, né? Porque pô, a biblioteca de jogos do Xbox é gigantesca e tem uma quantidade de fãs absurda. É uma base muito sólida de jogos, de uma biblioteca muito sólida. Então, o que falta mesmo, eu acho, é só conseguir fazer o usuário se sentir mais abraçado pela experiência. Muito parecido com o que tem nos consoles tradicionais de mesa, assim. Pô, é difícil. Sempre tem um pontinho de melhora, assim. Mas normalmente a interface para os consoles funciona muito bem. Você liga, senta ali, pareia o seu controle e vai. Você não tem que ter muitas elucubrações, sabe? E no Windows ainda, no Windows para desktops, para consoles portáteis, ainda não chegou lá. Mas, tipo, grana não falta para a Microsoft fazer se ela realmente quiser fazer. O lance é, concorrência é um negócio fantástico e saudável. E normalmente, quando essas grandes empresas, assim, Valve, Adobe, Corel, Autodesk, Apple, olha que esse povo tudo começa a brigar, quem ganha é a gente. Porque eles vão tentar, oferecer coisas melhores, produtos diferenciados, soluções mais interessantes do que o outro, e o consumidor acaba sendo beneficiado por essa briga de foice entre elas. Eu me peguei pensando recentemente numa coisa que é, com tantas pessoas olhando para isso que a gente entende hoje como desktop Linux, será que o desktop Linux está pronto para receber tantas pessoas assim? Para receber, sei lá, para ganhar tanto público quanto aparentemente ele vem ganhando por causa dessa movimentação de mercado? O que você acha disso? Acho que sim. Eu acho que, pensando no ponto de vista técnico, sim. Eu acho que tem alguns nichos de mercado que realmente o Linux não atende. E o problema é que para atender não depende do Linux. Tipo o que a gente estava falando da Adobe. O nicho do designer, eu acho... Dá para fazer? Dá. Vai atender as necessidades que os designers... Porque o designer não quer aprender a mexer no GIMP. Ele não quer aprender a mexer no Inkscape. Por mais que a gente possa falar, não, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Ele não quer. Então, tipo, o Linux não vai atender esse mercado. Ponto, sabe? Então, eu acho que tem alguns nichos que realmente o Linux ele não tá pronto para atender, mas o grande problema é esse, a culpa não é do Linux, então não tem nada que o Linux, como entidade, possa fazer. Sabe? Eu acho que o Linux ficando mais popular, essas empresas que não desenvolvem para Linux vão começar a trazer software. O problema é, as pessoas só querem vir para o Linux quando tivesse softwares. Então a gente fica naquele ciclo que é um pouco difícil de ser quebrado. Mas eu acho que para a grande maioria das pessoas, sim, o Linux está pronto. Para um usuário comum, que usa navegador, que usa e-mail, que joga, não necessariamente Fortnite, né, mas alguns outros jogos, o Linux atende. E aí tem várias opções para vários gostos. Quando a gente fala de comunidade,
Tem comunidades que estão mais prontas que outras. Nem toda comunidade de Linux, infelizmente, é aberta para novas pessoas, para pessoas com pouco conhecimento técnico. E aí eu acho que a gente tem que melhorar, mas a gente como pessoa, né? Não deveria estar pensando isso só para dentro de comunidade Linux, né? A gente deveria estar mais aberto a compartilhar conhecimento, sabe? A ajudar as pessoas, né? A buscar pela informação correta. Tipo, tem empatia mesmo, sabe? Tipo, a pessoa tá completamente perdida, ela faz a mínima ideia de como faz o negócio, em vez de só falar, vai ler o negócio lá, se não leu, não. A pessoa, tipo, não, guia o caminho, não, aqui você consegue achar essa informação, aqui você consegue achar isso, esse negócio aqui dá pra fazer, esse negócio não dá, sabe? Eu acho que tem comunidades que são mais amigáveis que outras, mas eu acho que é aí onde tem o ponto de melhoria, sabe? De entender que a gente também tem que acolher mais essas pessoas, sabe? Mas eu acho que no ponto de tecnologia, uma grande maioria das pessoas, eu acho que o Linux está pronto, sim, para atender. Eu tenho sentimentos mistos em relação a isso, assim, porque eu acho que tá, mas eu sinto falta de algumas coisas que são essenciais para esse público mais mainstream, assim. Por exemplo, eu sinto falta de produtos pensados para Linux. A semana passada, por exemplo, eu tive a oportunidade de mexer com um notebook da Asus, novinho. A pessoa comprou, tirou da caixa, veio com o KeepOS, se eu não me engano. Acho que o KeepOS mesmo. Tirou da caixa, ligou, olhou para aquele negócio e falou, não sei o que fazer. Aí lembrou de mim e falou, você mexe com esse negócio aqui, não é? Aí, enfim, eu fui ajudar a pessoa a desbravar o KeepOS. E eu pude testar o KeepOS por algum tempo, assim, eu fiquei mais ou menos umas 4 horas, 5 horas com ele. Aprendi algumas coisas bem interessantes. Se vocês acharem interessante, depois eu posso até pensar em compartilhar um conteúdo com vocês sobre isso. Mas, mesmo ele sendo um sistema operacional pensado para produtos de integração, para OEM, para ele vir pré-instalado, mano, ele tem algumas coisas muito erradas nele que, tipo, simplesmente não faz sentido. Por mais que ele tenha coisas muito legais, como, por exemplo, todas as teclas de atalho, aqueles FN, maluco, aquelas coisas, tudo funciona. Então, a empresa que desenvolve esse KeepOS, ela pensou em tornar o hardware que está sendo entregue funcional. Tudo estava funcionando, sem exceção. Mas pensa num software velho. Era velho, assim, até para os nossos padrões. Era uma customização baseada no Debian 11. O ciclo de desenvolvimento do Debian é de mais ou menos 4 anos. A gente deve sair o 13 esse ano. E tem algumas atualizações, algumas coisas, mas, por exemplo, eu descobri durante os meus testes que é impossível instalar o Steam. Uma pessoa compra um micro desse, ela não vai conseguir jogar. Por quê? Porque no sistema operacional que vem instalado, por ser muito antigo e não ser mais passível de atualizações, o Steam não é compatível. Eu não consegui instalar versões atualizadas do Google Chrome, por exemplo, porque, de novo, não tem as versões compatíveis. Isso se repetiu com alguns programas, assim, tá? Então, eu sinto falta mais desse cuidado. A gente pode generalizar isso como cuidado com a experiência do usuário, mas eu acho que é mais um lance de produto mesmo, sabe? Pensar que, ok, alguém vai comprar isso ou alguém vai instalar isso. Como que vai ser a experiência dessa pessoa? Ela vai se sentir satisfeita? Então, mas ao mesmo tempo eu não enxergo isso como um problema técnico do Linux, eu enxergo isso como um problema de decisão de negócios. Porque se tivesse uma parceria da Asus com a Canonical, com a Red Hat para trazer um Fedora, com a Zorin, com a SystemSeven6, a experiência seria bem melhor, sabe? Porque existe a tecnologia melhor para isso, sabe? Mas nunca entendi o porquê. Talvez alguém que entenda mais dessa parte de negócio possa explicar o porquê que essas marcas seguem trazendo esses sistemas mais desconhecidos. Se é alguma questão de imposto, que é. Não sei. Realmente não sei porquê. Mas se tivessem distribuições mais populares, mais atualizadas, vindo com esses sistemas, talvez mais pessoas falassem, não,
beleza, não é o Windows, mas que 5 minutos aprendi a usar, aprendi a instalar aqui o Google Chrome e tá tudo certo. Então, eu não sei se necessariamente é um problema técnico do Linux, mas sim uma decisão de negócios, de quem tá lá dentro da empresa falou. E se a gente colocasse o KeepOS? Sim, é uma decisão de negócio, isso é inegável. Mas, por outro lado, mesmo quando a gente pensa, sei lá, em outras empresas, tipo, que vem com Pop! OS, talvez, pré-instalado, ou Linux Mint, sabe, ou o KDE Neon, são, né, no Brasil é mais difícil, mas em outros países você pode comprar máquinas com esses sistemas pré-instalados, Manjaro, Elementary e tal. Todos esses produtos que vêm com esses programas pré-instalados, falta algumas coisas para ter essa primeira utilização logo que você liga a máquina e ser uma parada mais acolhedora para o usuário. Inclusive, eu acho que eu citei isso num geocache recente. Assim, eu estou muito curioso para ver, por exemplo, o que vai ser o KDE Linux e o Gnome Linux, que vai ser lançado em algum momento, justamente por causa disso. Porque eu quero ver se finalmente a gente vai ter uma experiência assim fechadinha, sabe? Tipo, ó, é assim que a gente espera que a máquina funcione e o usuário ser guiado para poder instalar a máquina e já sair com o negócio mais fácil, mais pronto para usar. Que, tipo, eu sou um usuário fuçador, eu sempre fui, desde criança. Então, esse pequeno passo a mais nunca me incomodou. Mas ao longo da minha experiência com tecnologia, eu sei que para muita gente isso é uma barreira que elas travam. Elas não conseguem passar além disso. Então, é assim, eu acho que, respondendo a minha própria pergunta aqui, eu acho que o desktop Linux, ele tá pronto, mas ele tem que ir além. Assim, ainda falta Sim. um molhinho assim para a galera falar, ok, Pure Cinema, sabe? Está vai. Eu acho que tem muito espaço para melhoria, principalmente quando a gente fala nessa questão de produto. Eu acho que tem ferramentas para, tipo, tem o Gnome Tour, essas coisas, o KDE tem uns negócios assim para, tipo, apresentar o sistema para um novo usuário. É simples, é simples. Daria para melhorar muito, realmente, e eu acho que quando pensar né, em trazer, sei lá, a Asus, que seja, com Fedora, com a galera do Gnome, tipo, dá para pensar em coisas para trazer nessa questão de produto. Mas eu acho que é aqueles últimos 5%, sabe? Eu acho que o grosso ali da coisa tá feita, sabe? Eu acho que faltam esses ajustes. Mas realmente, sempre tem como melhorar. Assim como no Windows tem muita coisa que dá para melhorar, no Mac também. Mas eu realmente acho que tem bastante coisa que dá para fazer no Linux para melhorar essa experiência, né? Pro usuário novato ali, né? Que tá tendo o primeiro contato. Esse é um cenário que a gente ainda vai ver se desenvolvendo ao longo do tempo. Acho que tem muita água para correr embaixo dessa ponte ainda. E sei lá, né? Qual vai ser o próximo youtuber aí, será, Raul? Vamos fazer um bolão aqui? Quem será o próximo youtuber famoso que vai fazer um vídeo dizendo que está usando Linux? Eu acho que a grande maioria dos que acompanham de tecnologia já falam, não que não falem diretamente, né? Não acompanham só a bolha de Linux, mas, tipo, minimamente sabe da existência, fala de vez em quando, né? Tem um que eu acompanho que usa Mac, mas vira e mexe fala de. Quer dizer, não, vira e mexe não, o conteúdo dele é sobre Raspberry Pi, então ele tá sempre falando de Linux. O Leon, né? Tá sempre não, mas tá falando de Linux, então. Eu acho que eu tenho um pouco dessa dificuldade de falar assim de maneira mais realista. Mas eu queria que fosse o MrBeast, né? Tá lá. Coloquei 45 pessoas pra usar Linux aqui dentro de uma casa. O último que desistir ganha $100 mil. Alguma coisa do tipo. Por que não, né? Acho que é uma aposta bem ousada o MrBeast, mas eu vou engrossar o couro, assim. Acho que tecnologia normalmente não é um assunto que o MrBeast aborda com muitos detalhes, assim, né? Mas eu acho que sim, viu? Nossa, se o MrBeast fizesse um vídeo falando de Linux, acho que, como é que os jovens falam hoje, acho que o negócio ia torar. Compartilhe também, se você veio, né, conhecer sobre Linux, se você está tentando se inteirar sobre Linux por conta de algum conteúdo desses caras, né, dessas pessoas, deixa aqui nos comentários também como que está sendo as suas experiências. Acho que vai ser sempre interessante para a gente ver como que está sendo os primeiros impactos para esse pessoal novo que está chegando.
até para a gente saber como que a gente pode ajudar, né? Criando conteúdos mais específicos, tentando responder algumas dúvidas mais diretas que vocês estão tendo. Quem sabe, né, a gente não consegue ajudar vocês. E eu até dou uma dica, hein? Aqui no Geolinux Labs a gente tem uma quantidade boa de conteúdos, mas lá no canal de Geolinux tem bem mais vídeos já há bastante tempo, né? Quase 14 anos aí de conteúdo lá armazenado. Então, muitas das dúvidas que vocês tiverem, se não tiver a resposta aqui, pode ser que tenha lá, ou até mesmo no nosso blog. Não falta conteúdo aqui no projeto de Linux, por assim dizer, para ajudar vocês que estão começando. Então, fique à vontade, pesquisem bem. Se vocês estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. Se você está consumindo esse episódio do Geocache em qualquer outra plataforma, interage com a gente nessa plataforma de alguma forma que for possível nela. Favorita, deixa um comentário, deixa uma estrelinha, qualquer coisa para a gente saber você está consumindo o nosso conteúdo, você está interagindo com a gente através dessas plataformas. E a gente se vê, pessoal, eu espero, num próximo Geocast. Valeu!